Olá, seja bem-vindo ao episódio 2 do webinar Como Economizar R$1 Milhão na Sua Obra. Eu sou Nivaldo Teixeira, diretor da IM Instalações, empresa que há 65 anos executa obras industriais. Obras como Ambev, Vulcabras, Grendene, Santana, Mondelez e várias outras de grande e pequeno porte. Hoje vamos ter o prazer de falar sobre uma área que para mim é a mais importante quando se fala em economia em obra, o projeto. O convidado nosso é especial, você não pode deixar de assistir. Olá, mais uma vez, estamos iniciando agora o episódio 2 e para falar sobre o projeto a gente resolveu vir visitar aqui um doutor, um especialista, um dos caras mais respeitados no Brasil e eu queria, antes de apresentá-lo, eu queria apresentar um pouco da obra dele. Então vou só apresentar rapidamente aqui algumas dos seus filhos, alguns livros que são referência hoje nas universidades, nos escritórios de engenharia. Esse livro aqui que eu usei no meu curso de engenharia elétrica, Instalações Elétricas Industriais, e temos aqui esse que fala sobre subestações, que é um dos itens críticos em qualquer obra industrial. Então, ninguém mais, ninguém menos que o Dr. Mamed, João Mamed Filho. João Mamed, ele é engenheiro e foi, entre outras coisas, diretor de operações da nossa concessionária de energia elétrica, a Coelce, e há um tempo atrás resolveu, depois de aposentado de todas essas obrigações, abrir a sua empresa, o seu escritório, para fazer o projeto elétrico, não só das indústrias, mas como de vários outros ramos, e vocês vão escutar um pouco dele. Então, Mamed, eu queria agradecer a você por ter aceito o convite. A intenção nossa aqui é discutir um pouco qual a importância que tem o projeto elétrico, um bom projeto elétrico, na execução de uma obra industrial. Bom, eu agradeço aí a oportunidade de poder falar sobre o assunto e nessa questão eu vou colocar alguns pontos fundamentais que o projeto deve ser concebido, né, de tal forma a minimizar os custos do empreendimento. Eu podia citar vários pontos críticos do projeto, né, que implica diretamente no custo, mas eu vou citar dois blocos, né, que são críticos no projeto e no custo da instalação de qualquer subestação, seja ela de 15 kV, seja ela de 230 kV. Certo? O primeiro e mais importante são as especificações técnicas. Certo? Nas especificações técnicas, você define a capacidade dos equipamentos, tensão, corrente, curto-circuito, tudo que é necessário para aquele projeto em si. Por exemplo, o nível de curto-circuito. Se a subestação ela está numa área cujo nível de curto-circuito é muito baixo, você vai dimensionar os disjuntores, chaves e os demais equipamentos com base naquela corrente de curto-circuito. Isso implica em quê? Implica no custo do disjuntor, no custo da chave. Porque há o costume de você projetar um transformador de 60 MVA e colocar duas ventilações, dois sistemas de ventilação. Esse sistema de ventilação é para acelerar, retirar calor do transformador e ele poder obter uma potência maior. Ora, mas se tem um empreendimento que já está definido, a geração é de 60 MVA. Então, não adianta você colocar ventilação forçada, se nunca vai ser usado aquilo. As perdas do transformador, eles são perdas que vão existir enquanto ele for transformador, enquanto ele tiver alteração, vão existir. Então, nas nossas especificações, a gente sempre coloca as equações de determinação das perdas. Então, você pode receber 4 orçamentos de 4 diferentes fabricantes para fornecimento de um transformador de mesma potência, mesma tensão, e você diz, olha, aqui, eu quero o transformador que tenha perdas menores e os custos menores também. Mas uma coisa é conflitante, à medida que você quer menor perda, o custo é um pouco maior. Mas existe nessas equações, uma sequência de cálculo que você pode estabelecer, olhando 4, 5 propostas, estabelecer que o transformador mais barato pode não ser aquele melhor, porque ele é barato, mas ele tem uma perda grande, que vai ao longo de 30 anos, com a taxa de juros que a gente já coloca na especificação, o cliente vai pagar muito caro no futuro. Outra questão, por exemplo, de especificação, você está especificando uma chave seccionadora.
por exemplo, ela pode ser manuseada motorizada, é um motor que fecha a chave quando for necessário, e o outro que, em vez de ser o motor, você tem uma alavanca que carrega uma mola, que faz a mesma coisa do motor, e quando precisar você carrega aquela mola e dispara a chave. Ninguém vive acionando chave toda hora, é uma coisa esporádica, é você numa chave na subestação. Então você economiza muito quando você aplica as chaves, logicamente, em determinados tipos de empreendimentos. Quando você está fazendo uma subestação, você tem que visar para que aquela subestação vai ser utilizada, em que tipo de atividade aquela subestação vai ser utilizada. Ora, se é uma subestação, por exemplo, que é uma concessionária, ou a subestação, por exemplo, de um hospital, cuja responsabilidade tem que ser muito grande, porque ali custa vidas, então numa situação dessa, você faz uma subestação com mais recursos. Mas, por exemplo, uma fábrica de 138 kV no meio do Piauí. Você não vai colocar um barramento muito sofisticado. Por quê? Porque é caro. Um barramento, sim, para um barramento de barra dupla, com disjuntor de transferência, isso quase que dobra o preço da subestação. E aqui eu faço uma outra consideração. O projeto ele deve passar por 3 fases. Uma primeira é o projeto conceitual. A gente conversar com o cliente e dizer, olha, nós estamos propondo aqui esse conceitual. Aí ele muda uma coisa, outra, e depois esse conceitual também não serve só para você discutir, serve para você levar para a prefeitura, para banco, se tiver empréstimo. Normalmente a gente pede quer que eu vou emprestar dinheiro para quê? Pelo menos você tem um conceito, né? E depois do projeto conceitual, aceitando tudo, vamos fazer o projeto básico. É outra questão que é importante, né? O projeto básico você faz para quê? Para normalmente você entregar para vários players no mercado o orçamento para construir, para montar aquela obra. Você vai no projeto básico, faz tudo até o limite de chegar no projeto executivo. O mais importante do projeto básico são as especificações técnicas. Que quando ele chegar no executivo, o fornecedor já está fornecendo os equipamentos. Né? Então, porque se eu for fazer a especificação no projeto executivo, eu vou perder muito tempo. Tem que fazer antes para o cliente jogar no mercado e comprar aqueles equipamentos. Porque quando eu chegar no projeto executivo, eu já estou com os equipamentos, já sei os dimensionais, o peso, volume, sei de tudo. E posso fazer um projeto civil calcado na realidade e não em hipótese. Doutor Mamed, a gente tem uma coisa, um intuito, um grande objetivo nesses episódios, que é ter uma ideia do que é que pode implicar em economia isso tudo que foi abordado aqui. Eu vou dar alguns exemplos para que a gente possa aprofundar aqui de forma sintética, né? Ontem se falou sobre a ventilação, que muitas vezes é desnecessária, já que o projeto ele é limitado, ele não tem como expandir, né? E se for uma expansão é uma coisa muito rara e que pode ser feito a compra de um outro equipamento. Nesse caso específico, a gente está se referindo a quanto em reais? Ora, em reais eu podia dizer uns 10%. 10%, a gente está falando aqui de 50 megawatts. 60 MVA. Isso, os 60 MVA, dá quanto investimento? Olha, em 138 kV, ele dá na faixa de 10, 12 mil reais. 12 milhões. 12 milhões. Então a gente está economizando. Se a gente tiver, basta ter essa ideia, né, que é desnecessário investir em ventilação, já que não vai ser utilizada, a gente está se referindo aí a 2 milhões de reais. Outra coisa interessante que foi dita aí foi com relação a comprar um equipamento e não dar atenção, porque muitas vezes o cliente ele quer comprar o mais barato, né? Ele passa para o suprimento e o suprimento vai adquirir aquele equipamento pelo valor mais barato e que atenda às especificações. Só que você chamou atenção para um item que muitas vezes barateia ou encarece esse equipamento e a repercussão está no futuro. Então, dentro desse item, a gente está de novo se referindo a quantos mil ou milhões de reais quando eu compro um transformador que tem um índice menor do que um outro. As perdas, você tem, se você pegar duas propostas diferentes, um que tem uma diferença de perda de 20% entre um transformador e outro, tá certo?
você vai preferir aquele que tem menor perda, mesmo que seja mais caro. Sim. Ele implica aí numa perda ao longo da vida útil de uns 15 a 20%. 15, 20% de um equipamento que custaria quanto? Equipamento que, como tem, por exemplo, equipamento de transformador, transformador 230 kV, sem MVA, custaria aí uns 30 milhões. 30 milhões, a gente está falando de 6 milhões economizados se você exatamente. atender a apenas um item que muitas vezes é oculto. É oculto. Ou que não é dada atenção muito interessante. Isso aqui, esse episódio, eu não sei nem o que eu faço em relação a esse episódio. Esse episódio aqui foi tão surpreendente, essa conversa aqui foi tão rica, que eu espero ter uma outra oportunidade para a gente conversar mais um pouco sobre esses assuntos. Eu acho que aqueles que estão assistindo se surpreenderam, né, com tudo que foi visto aqui e mostrou e só reforçou a importância que você dar importância ao que é importante. E no nosso caso aqui especificamente, o projeto e uma equipe, né, que tem um líder que conheça efetivamente do que está falando, a importância que tem e como esse custo que muitas vezes o empresário, o empreendedor brasileiro quer economizar, né? Muitas vezes tem isso, é caro. Vocês notam que não é caro, muito pelo contrário. Investir numa equipe, num escritório como a CPE, né, que tem grandes clientes, o Dr. Mamed já é uma referência nacional, né? Você nota o quão ínfimo é esse investimento no conjunto da obra. Dr. Mamed, fico felicíssimo com essa oportunidade, foi uma honra para a gente. A EIM, que está há 65 anos nessa área de instalações industriais, assim, sente-se honrada de ter um convidado do seu nível. Eu agradeço, Nivaldo, a vocês e ao público que estiver nos ouvindo, né? E repense no projeto, porque depois de projeto a obra vai seguir o projeto e o rombo já está feito, se não for feito num projeto adequado para aquele nível de confiabilidade e continuidade de serviço da subestação. Olá aí então, não foi bom esse episódio? A gente viu muitos milhões economizados a partir de coisas simples, o nosso convidado super especial. Eu queria aqui deixar o convite para o outro episódio que falará sobre orçamento, que é uma área que a nossa empresa é especialista e terá muito a falar e contribuir com você que quer economizar. Não deixe de levar esse conteúdo para os seus amigos, para quem tiver relacionamento com obras industriais e não deixe de assistir e fazer os comentários. Muito obrigado e até a próxima.